Fala, people! Aqui é o Tio Márcios e no episódio de hoje eu vou falar sobre as 3 ações que mais pagam dividendos na minha carteira, as minhas top 3. Mas antes de começar o vídeo, deixa sua curtida, assim o YouTube vai entender que você quer ver mais conteúdos como esse. E se você for novo por aqui ou já acompanha meu trabalho e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative sempre o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Dessa forma você não vai perder nenhuma novidade que eu trago aqui no canal, toda semana. Bom, agora chega de enrolação e vamos para o foco do vídeo. Vamos primeiro tentar entender ou classificar o que quantifica uma empresa, o que classifica uma empresa como uma empresa que paga dividendos. Vamos tentar entender e mapear quais são os fatores que levam uma empresa a ser boa pagadora de dividendos, já que umas empresas distribuem e outras não. As empresas que pagam dividendos com taxas relativamente altas costumam ser empresas já consolidadas em seu mercado e que atuam em setores perenes da economia, como por exemplo o de energia. Portanto, todo o capital e toda a receita que é gerada, se transformando em lucro líquido depois, não tem a necessidade, a princípio, de ser reinvestido para o crescimento da empresa, ou não tem algum projeto específico que demande daquele capital. Então a empresa fica mais livre, tem uma mobilidade maior para distribuir esse lucro para os seus acionistas, em formas, por exemplo, de dividendos. Então, quando eu invisto em uma empresa, eu sempre tento buscar empresas que tentam crescer, colocando novos projetos em pauta, divulgando para os seus acionistas o que eles pretendem fazer nos próximos anos, ou seja, dando uma perspectiva de longo prazo de que a empresa não está parada no tempo, apenas recebendo os proventos de algum tipo de empreendimento, mas eles querem sim crescer. Então, parte do capital é destinado para o crescimento daquele setor ou daquela empresa como um todo. Então, eu sempre coloco meu dinheiro em empresas que querem crescer e também distribuem dividendos. Então, para poder investir, eu sempre procuro política clara de dividendos, isso é informado no site de relacionamentos com o investidor, o famoso RI. Cada empresa listada na bolsa tem o seu, você pode verificar e inclusive ler no site quais são os projetos que estão em andamento ou que a empresa precisa ou quer fazer no longo prazo. Isso é importantíssimo para você investir e colocar o seu dinheiro naquela empresa confiando na gestão daquela equipe e na companhia em si. Porque pensa comigo, se a empresa não tem a vontade de fechar novos negócios, ela com certeza vai fechar o dela mesma. Então, todas as empresas querem crescer. É muito importante você, como investidor, ser um investidor ativo, que vai lá no site do RI, analisa os empreendimentos, veja o que eles estão falando, ouça as conferências, as teleconferências dos resultados, porque é gratuito e você pode fazer isso antes de investir o seu dinheiro. Ok? Então, eu sempre foco em uma empresa que já tem um market share consolidado, é uma empresa que já tem mercado, já vem entregando dividendos, tem uma política clara e ainda quer crescer. E aqui cabe um alerta muito importante. Não é porque uma empresa paga dividendos que ela é uma boa empresa. Pelo contrário, às vezes o sócio majoritário ou o controlador da empresa que tem ações daquela companhia pode querer que a empresa entregue mais dividendos do que ela gerou de lucro, por exemplo. Ou seja, a empresa vai pagar mais do que a capacidade dela de geração de lucro, só porque ele quer colocar dinheiro no bolso. E no longo prazo isso vai afetar a saúde financeira da empresa e com certeza vai comprometer a companhia como um todo. Várias empresas na bolsa fizeram isso e fazem. Então é muito importante você entender quando tem uma taxa alta, quando tem uma taxa elevada de dividendos, de proventos para você, entender por que eles fizeram isso. Então preste atenção no que eu vou te falar. Nunca faça uma avaliação analisando apenas um indicador, como o dividend yield. Para você que não sabe o que é dividend yield, vamos supor que você comprou uma ação que custasse R$1 e ao longo de 12 meses essa empresa te deu 10 centavos de proventos. Então você tem um dividend yield de 10%. Um dividend yield de 10% é uma taxa boa? Sempre a gente tem que ligar o alerta. É bom ou não? Bom, se comparado com a renda fixa, que está dando 6% de forma bruta, já que a taxa Selic é 6%. Então, você colocando investimentos com liquidez e com segurança, você ganha um pouco menos do que 6%. Então, 10% é excelente, já que a gente está falando de proventos e não de valorização. Ou seja, esses proventos vão direto para a conta corrente da sua corretora, quando a empresa anuncia o pagamento deles, e você recebe isso sem imposto de renda. Já está líquido lá. Os dividendos não têm a incidência do imposto de renda
e os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma de a empresa te presentear com os proventos, ele tem imposto, mas já cai líquido na sua conta da corretora. Mas o mais importante é analisar outros indicadores, o que gera a receita da empresa, o que gerou o lucro que ela distribuiu. Isso é fundamental. E também olhar o histórico de dividendos. Pode ser que esse 10% seja não recorrente, que seja porque ela ganhou um processo na justiça, porque ela acabou fazendo uma venda extraordinária naquele período, e isso não acontece sempre. Então você tem que ficar ligado na história da companhia, não apenas nas indicações das notícias, ok? A minha primeira ação, uma das favoritas, que é do setor financeiro, uma excelente pagadora de dividendos, é a empresa Itaú. O Itaú é excelente e você consegue negociá-lo com o ticker, o códigozinho na Bolsa de Valores, ITUB3 e ITUB4. E as ações custam aproximadamente de 30 a 35 reais, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O setor financeiro como um todo é um setor que eu gosto muito, que é um setor em geral muito perene. As pessoas precisam sempre de crédito, seja para empreender, seja para pagar uma dívida. Às vezes o Itaú atua em outras linhas, como por exemplo seguros, comprou uma parte da XP e portanto já tem pretensões de lançar um banco digital junto com a XP. Então tem vários tipos de projetos alinhados no Itaú. Então quando você compra as ações do Itaú, você não compra um banquinho, você compra um conglomerado com várias outras empresas, como a rede. Outra forma de mostrar que o Itaú é uma boa empresa é a forma como ele tem de se adequar aos novos tempos, lançando plataformas digitais de pagamentos como a IT. No passado ele lançou a iConta, que era uma conta completamente gratuita para você transferir o seu dinheiro e fazer outros tipos de transações sem custos. Infelizmente, isso não vingou por falta de adesão dos próprios clientes que eles tinham. Mas isso poderia voltar, por exemplo, e competir com os bancos digitais de uma forma super tranquila. Outros bancos grandes fazem isso, como o Bradesco com a sua Next, que é uma conta digital, que também serve para competir com as fintechs. Não é totalmente gratuita, mas o preço é bem baixinho. Na minha carteira eu tive um dividend yield com o Itaú de aproximadamente 7,1%. É um dividend yield muito bom e é uma empresa excelente. Uma das melhores da Bolsa de Valores atualmente, é uma excelente pagadora de dividendos, com uma política clara de como funciona a distribuição de dividendos e todas as informações você consegue encontrar no RI da empresa. Você consegue inclusive falar com eles com uma tranquilidade muito boa e eles te tiram todas as suas dúvidas, então é muito legal. Se você quiser que eu faça uma análise do Itaú, de por que eu comprei aquela empresa, qual foi a minha decisão na época e por que eu acho que é uma boa empresa em detalhes, é só digitar aqui ITUB. E assim, se tivermos mais de 100 comentários, eu faço um novo vídeo aqui falando só sobre o Itaú em si, tá bom? Eu confesso que eu fiquei com dúvida para escolher a segunda ação favorita, que é a pagadora de dividendos. Eu fiquei em dúvida entre escolher a Taesa ou a ISA. Mas eu acabei optando pela ISA, que era chamada de Transmissão Paulista. É uma empresa que atua no setor de transmissão de energia, que é um setor muito perene, ou seja, estável frente a crises. Ela faz a transmissão de mais ou menos 25% da linha de transmissão de energia elétrica do Brasil. Tem participação em mais ou menos 17 estados brasileiros. E concentra, na verdade, as suas operações mais no estado de São Paulo. É uma empresa que tem uma política clara de dividendos. Esse é o primeiro ponto. Tem diversos projetos e todos eles são muito bem explicados no site de relação de investidores. Você tem que conferir e ver se vale a pena ou não investir nessa empresa. Ela tem um custo operacional muito baixo, uma margem alta, muito alta, que permite fazer com que ela entregue dividendos consistentes ao longo do tempo. Eu tive um dividend yield dessa ação de 10%. Então, é uma empresa muito boa pagadora de dividendos. Em geral, as empresas do setor elétrico que estão associadas à transmissão da energia elétrica são boas empresas e são boas pagadoras de dividendos, como por exemplo a Taesa. Mas antes de entender o porquê isso acontece, vamos ver um gráfico que exemplifica como é dividido o setor elétrico no Brasil. Tem empresas que geram energia elétrica, por exemplo, com usinas hidrelétricas, e essas empresas precisam das linhas de transmissão para transmitir energia elétrica do centro de geração até a cidade. Então, você precisa de empresas que façam essa transmissão para você. Existem várias empresas que realizam essa transmissão em todo o Brasil. A partir do momento que a energia chega nas cidades, ela precisa ser distribuída. E, por fim, você tem a parte de distribuição, que atende o consumidor final.
E por que o setor de transmissão é tão rentável e tão perene? Bom, vamos lá. As empresas do setor elétrico, em especial de transmissão, gastaram rios de dinheiro no passado para construir linhas de transmissão. Demoraram muito tempo até que elas fossem construídas, mas a partir do momento que isso acontece, é um caminho fácil para ganhar a concessão, que dura em torno de 30 anos, onde você tem parceria público-privada e dessa forma você consegue fazer com que você transmita a energia de um lugar para o outro, gerando um fluxo de receita muito previsível e muito fácil de entender. Eu confesso que eu fiquei com dúvida se eu citava a ISA ou se eu citava a Taesa. São ambas empresas no setor de transmissão, no setor elétrico, na parte de transmissão. São ótimas empresas, mas eu tive que escolher uma e por causa dos dividendos, apenas por causa disso, eu escolhi a ISA. Tudo bem? Bom, e a terceira empresa pagadora de dividendos, para diversificar um pouco entre o setor bancário e o setor de energia, é uma empresa no setor automobilístico. Uma empresa alemã chamada Maio Metal Leve, que tem um código de negociação da bolsa LEV3. Ela atua no setor automobilístico fabricando basicamente componentes de motor. E por que ela é uma boa empresa? Bom, ela já atua nesse mercado há muitos anos e ela vem tentando acompanhar a tecnologia, sempre se inovando, fazendo com que ocorra a eficiência do motor na fabricação das suas peças e principalmente a miniaturização dele, ou seja, ele ficando cada vez menor para comportar uma tecnologia cada vez maior. Então esse é o foco da empresa. Tem um site de RI que eu não achei tão convidativo em relação aos outros dois que eu citei, mas é um site de RI que fornece muitas informações para você entender o que a empresa faz, o que ela está investindo, quais são as projeções dela para o futuro, como ela se posiciona no mercado. Ela tem uma boa parcela do mercado, apesar de esse mercado não ser tão forte assim, ela vem crescendo ao longo do tempo, então está conquistando o mercado, está aumentando o seu lucro e está vendendo mais. Eu não fiz uma análise completa sobre isso, na verdade, se você quiser, você pode também deixar aqui nos comentários, que eu vou lá, dou uma lida, e se for pertinente, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre essa empresa e por que eu coloquei ela dentro da minha carteira, tá bom? Lembrando que essas empresas eu coloquei na carteira porque eu tinha uma visão de que elas são boas empresas. Isso não significa nem pode ser tomado como uma recomendação de compra. Você não pode também tomar uma recomendação ou dica de pessoas e sem entender o que a empresa faz. Antes de você investir em qualquer ação que seja, vai lá no site de relacionamento com o investidor, leia o que ela fez, leia os projetos e principalmente entenda no que você está investindo. Mesmo que você não saiba nem contabilidade, nem entender quais são os indicadores em si, pelo amor de Deus, não invista sem ler o que a empresa faz, o que ela está fazendo, onde ela atua, qual é o mercado dela, quanto que ela fatura, tudo bem? E aos poucos a gente vai falando um pouco mais sobre análise fundamentalista, quais são os fundamentos, como analisar indicadores, como obter os indicadores e quais são os indicadores mais importantes para analisar cada setor ou empresas como um todo. E você, que viu as minhas ações, já investe em alguma delas? Gosta dessas empresas? Sabe um pouco mais do que elas fazem? Diz aqui nos comentários. Se por acaso não tem uma ação que você considera top pagadora de dividendos, coloque aqui nos comentários e bora bater um papo. A questão aqui é criar conhecimento, estudar mais sobre ações, estudar mais sobre empresas e aos poucos nós vamos falando sobre os fundamentos, indicadores, contabilidade. Tem muito tema pela frente, então o que não falta é assunto, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like se vocês realmente gostaram e fiquem mais ricos com as dicas do Titio. Beijos e até a próxima!